Vespasiano rompe a barreira de 1000 casos de Covid-19. Alberto Vilas Boas, Miguel Paiva e Fabrício Carpinejar são os convidados da semana no projeto Sempre um Papo Virtual. E a previsão do tempo para este domingo. Iniciando a comunicação de hoje, Bom Dia Mundo, domingo 16 de agosto de 2020. Bom dia! Vespasiano confirmou na última sexta-feira 1001 casos de pessoas com Covid-19. A Prefeitura informou que a partir de agora só irá divulgar os boletins de segunda a sexta-feira. A cidade registra 17 mortes. Minas Gerais tinha até ontem pela manhã 168.428 casos e 3.943 mortes. O Brasil estava com 3.275.520 casos e 106.523 mortes. No mundo, os Estados Unidos é o país com mais casos. São ao todo 5.322.113 e 168.335 mortes. A Índia vem em terceiro lugar com 2.526.192 casos e 49.036 mortes. Apenas Índia, Brasil e Estados Unidos ultrapassaram a casa do 1 milhão em número de casos. Em escala global, o vírus já infectou 21.173.009 pessoas e tirou a vida de 765.029. Veja agora a previsão do tempo para este domingo com o repórter Gustavo Vieira. Em todo o estado, a semana se inicia com a temperatura começando a subir. Em Belo Horizonte, a máxima pode chegar aos 30 graus e a mínima aos 16. Haverá sol com algumas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. A umidade relativa do ar varia entre 23% a 67% e os ventos chegam a 15 km por hora. Já em Vespasiano, a temperatura aumenta em 2 graus em relação a Belo Horizonte, com a máxima na cidade chegando a 32 graus, e ainda teremos a mínima podendo chegar aos 18. Assim como acontece em BH, também não há previsão de chuva em Vespasiano. A umidade relativa do ar fica entre 23% e 65%, e os ventos podem chegar a 15 km por hora. Em Santa Luzia, outro município da região metropolitana de Belo Horizonte, não há previsão de chuva. A temperatura mínima pode chegar a 17 graus e a máxima podendo ir até 31 graus. Teremos rajadas de ventos de até 15 km por hora e a umidade relativa do ar fica entre 23% e 65%. Chegou a hora de conferir os destaques da cultura com a repórter Soraya Saraiva. O escritor e jornalista Alberto Vilas e o cartunista, artista gráfico e escritor Miguel Paiva são os convidados de Afonso Borges para falarem sobre o tema jornalismo e humor. Essa será mais uma edição virtual do Sempre um Papo, com transmissão ao vivo no YouTube, Instagram e Facebook do projeto. E o encontro vai acontecer no dia 18 de agosto, terça-feira, às 18 horas. O escritor Fabrício Carpinejar é o convidado de Afonso Borges para falar sobre o seu mais recente livro, Colo, por favor, Reflexões em Tempos de Isolamento, da editora Planeta. Essa será mais uma edição virtual do Sempre um Papo, com transmissão ao vivo no YouTube, Instagram e Facebook do projeto. E o encontro vai acontecer no dia 20 de agosto, quinta-feira, às 18 horas. Nesse domingo, 16 de agosto,
Às 16 horas, o Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube recebe a trupe da Copas Produções, que encenará a peça O Pequeno Príncipe, com transmissão ao vivo no Facebook do programa Diversão em Cena ArcelorMittal, facebook.com Diversão em Cena, e no canal do YouTube da Fundação ArcelorMittal, youtube.com Fundação ArcelorMittal. O musical é inspirado no clássico do francês Antoine de Saint-Exupéry, escrito em 1943, e conta a história do príncipe que vivia sozinho no asteroide B612 e resolveu pegar carona nos cometas para procurar amigos. O maior festival de arte pública de Minas Gerais, o Cura, volta a ser realizado em setembro desse ano, entregando 4 novas pinturas em prédios no Hipercentro de Belo Horizonte, todas visíveis da Rua Sapucaí, no bairro Floresta. Serão entregues também 2 grandes instalações de arte pública nas imediações do centro da cidade. Devido à pandemia, nessa 5ª edição não haverá festas ou aglomerações. Toda a programação aberta ao público será virtual, com debates, oficinas, aulões, de forma gratuita e acessível. Uma programação diversa que discute a atualidade e traz nomes em destaque no cenário nacional. Novidades sobre o cinema e a TV você confere hoje às 18h15 na Lume TV. Confira agora o que foi destaque no Brasil e no mundo durante a semana. Nós começamos com os obituários. Faleceram essa semana, no dia 8, a atriz Chica Xavier. Ela atuou em diversos trabalhos no cinema, no teatro e na TV. Também era religiosa, tendo sido uma importante mãe de santo. Ainda no dia 8, o bispo Pedro Casaldáliga e o jornalista, escritor e publicitário Ennio Maynard. No dia 9, o roteirista estadunidense Kurt Lueditch. No dia 11, o músico e ator estadunidense Crine Lopes e o político brasileiro Antônio Leite Andrade. No dia 12, a atriz, autora de novelas e cantora mexicana Mônica Miguel. E no dia 13, o escritor e jornalista do Tajiquistão Gunauzar Khaldi. O cachorro Sansão, que teve as patas brutalmente arrancadas, está se recuperando em uma casa em Vespasiano. A CBF autorizou que jogadores que testaram positivo para a Covid-19 há mais de 10 dias e que estejam assintomáticos entrem em campo nas partidas do Campeonato Brasileiro. Protestos no Líbano após a explosão do porto de Beirute fazem com que ministros peçam demissão. Em 2 semanas, queimadas no Pantanal superam os incêndios registrados em agosto de 2019. Filho 04 de Bolsonaro, Renan, testa positivo para Covid-19 e a avó da primeira-dama Michele Bolsonaro, Maria Ferreira, morre por complicações da doença. Antigo dono de loja de chocolates afirmou que foi ameaçado por Flávio Bolsonaro quando denunciou um esquema de fraudes em notas fiscais. A dona de um restaurante em Miami, nos Estados Unidos, brigou com o artista Romero Brito e quebrou uma peça feita por ele. De acordo com a proprietária do restaurante Olé Olé Taperia, o embate teria começado quando Romero fez uma reserva no local para 20 pessoas, pediu desconto em um dos pratos mais baratos e ainda humilhou os funcionários. A empresária então foi até a loja do artista com uma peça produzida por ele, se apresentou, disse que havia ganhado a peça do marido e que admirava Romero como artista, mas que a admiração havia acabado no momento em que ele havia humilhado os funcionários do restaurante. Em seguida, ela jogou a peça no chão e disse que nunca mais quer ver Romero Brito em seu restaurante. Fim de uma era. Após 38 anos, a tradicional loja Lua de Mel, no centro de BH, vai fechar as portas. Levanta Maria, acorda Manuel,
Vamos comprar louças na lua de mel. Dona desse comercial icônico, a loja Lua de Mel está fechando em definitivo. De acordo com o proprietário, a crise gerada pela pandemia foi um fator determinante, já que ele teve que investir dinheiro do próprio patrimônio para quitar algumas dívidas da loja no período da quarentena. Ele afirma, porém, que a loja não faliu. Ele apenas decidiu parar com o negócio. Por enquanto é só. Bom dia, mundo!